Bom dia, irmãos. Graça e paz. A meditação de hoje se baseia no livro do profeta Abacuque. Nós conhecemos muito Abacuque. Ele é muito citado por causa do versículo muito gostoso de se ouvir, né? Que está no versículo 17 do capítulo 3. Eu vou ler, diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esses são os versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque. Esse profeta, então, é muito citado nos dias atuais por causa desse versículo. E alguns até fazem menção do versículo 2 do mesmo capítulo, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que eu queria meditar nessa passagem hoje? Porque nós passamos uma situação semelhante à que Israel passava naquela época. Israel começa a ter os seus recursos reduzidos porque Israel estava prestes a ser invadida. Ou a essa altura, não sei precisar bem, não estudei tão profundamente assim, ou não me lembro de alguns detalhes, se Israel já estava dominada nessa época pelos caldeus. Mas o certo é que vinha o castigo dos caldeus. O castigo sobre Israel e Deus usando os caldeus para aplicar esse castigo. Quando uma nação forte naquela época dominava a outra, era assim que as nações sobreviviam, irmãos. Às vezes alguém pode perguntar por que tinha tanta guerra naquela época, por que as nações incomodavam tanto as outras? Era assim que as nações se fortaleciam, se tornavam impérios, dominando e assimilando os reinos menores em redor, as nações em redor. Extraía de lá os seus recursos, enfraquecia aquele povo como nação, né, removendo os nativos do seu próprio lugar para eles perderem a noção de amor pátrio, né, de amor pela terra, esquecerem seus costumes, seus deuses e perderem também o seu poder de coalizão, de se juntarem, de fazer um povo forte e se levantar contra o dominador. Então eles desbaratavam as nações. E era assim que as nações maiores viviam. Os grandes impérios se tornaram grandes por causa disso, por dominar e assimilar as nações em redor, que eram os seus dominados, os seus escravos. Israel estava para entrar numa situação assim. E é aí que a nossa meditação se torna interessante, porque eu quero dar a esse versículo 2 uma nova compreensão. Não é uma nova compreensão, ela é antiga. Muitos teólogos já têm falado disso, mas as pessoas não prestam atenção. E citam essa oração do versículo 2 de Abacuque como se fosse um pedido por um avivamento da obra do Senhor. Todo mundo que vai falar sobre avivamento, ou quase todo mundo, cita essa passagem da oração de Abacuque dizendo: Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Mas uma coisa que as pessoas que se apressam a ler versículos isolados na Bíblia e não entendem o que ele está dizendo, é que acabam cometendo erros crassos, erros terríveis e o conhecimento bíblico se torna raso. Quando Abacuque fez essa oração do versículo 2, Aviva, Senhor, a tua obra, ele não estava falando de avivar Israel, de levantar Israel. Israel estava sob juízo, Israel estava debaixo de castigo. Estava passando pelo que estava passando porque o Senhor a estava castigando. E Deus não castiga uma nação com o objetivo simplesmente de se vingar. Castigar para ir à forra. Essa é uma ideia de castigo que vem da Idade Média e a igreja ainda comete esse erro às vezes
de pensar que o castigo do Senhor é uma vingança. O Senhor, quando corrige o seu povo, ele corrige com um objetivo, é para aprendizado. E você deve prestar muita atenção nisso, porque esta é a base dessa nossa meditação hoje. O Senhor, quando castiga o seu povo, é para aprendizado, não é para ir afora, não é para mostrar quem manda. O Senhor não tem esses rompantes de pirraça. Ele não precisa dessas coisas, porque Ele é o Senhor e pronto. Tudo que Ele faz no interesse de nos reconduzir à comunhão perfeita com Ele, para que possamos corrigir nossos erros, nossas falhas, e que então o castigo seja como o condutor que nos pega pela mão e nos traz novamente à presença dele. Quando Abacuque então ora, dizendo ao Senhor que avivasse a sua obra no decorrer dos anos, ele estava falando: Senhor, sim, usa o inimigo, que a obra do Senhor então não pare. Observe que no versículo 2, ele fala de obra, aviva a tua obra. A passagem, aviva, ó Senhor, a tua obra. Olha essa expressão que ele usa. Se você voltar no capítulo 1, no verso 5, o 5 e o 6, está escrito assim, ó: Vede entre as nações e maravilhai-vos e admirai-vos, isso é o Senhor falando pela boca do profeta, porque realizo em vossos dias uma obra. Olha novamente a palavra obra aqui. Realizo uma obra, vocês não crerão quando for contada, ou seja, de tão terrível que era. E aí o Senhor completa dizendo: eu levanto os caldeus, e segue falando. Então a obra do Senhor foi levantar os caldeus para vir como juízo sobre Israel. E Abacuque entende que o juízo sobre Israel era para seu próprio bem. E aí então, finalmente, depois de dizer tudo isso, e o próprio Senhor mostrar aos caldeus que eles estavam simplesmente sendo usados, que eles não eram essa fortaleza toda, que os deuses deles eram deuses falsos, e que o Senhor estava de olho na maldade que eles tinham feito. Leia Abacuque para você ver. O Senhor estava de olho na maldade que eles haviam feito pela terra, na sua sede de dominação, mas o Senhor é que faria isso. Eu é que vou fazer, eu é que vou usar vocês como meus instrumentos. Então Abacuque registra essas palavras do juízo de Deus também sobre os caldeus e fala que vai cobrar da mão deles toda a maldade. E aí então Abacuque, que fez a oração no versículo 2, aviva, Senhor, a tua obra, ou seja, traz sim, Senhor, traz o teu castigo, completa a tua obra. Eu entendo que ela é para o nosso bem, eu entendo que é para a cura de Israel, então completa a tua obra, Senhor. E aí no versículo 17 é que ele fala, então, se acontecer, né, aí já vem aquele versículo que todo mundo gosta de ouvir: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e fala toda aquela frase linda que todo mundo gosta de repetir. Ele então diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo? Ainda que o Senhor traga sobre nós esse castigo, ainda que o Senhor traga sobre nós esse terrível juízo, eu sei que o Senhor é misericordioso e que Ele faz isso para nos provar e nos aprovar no final. Queridos, estamos passando por uma situação difícil. Será que a Igreja de Cristo, eu e você, será que nós vamos parar para pensar nos nossos atos? Será que o nosso coração finalmente vai arder de medo de pecar contra o Senhor? Será que nós vamos continuar, amados, a frequentar a igreja e lá fora, na nossa casa, com as nossas famílias, os nossos queridos, com a esposa, com o marido, com os nossos relacionamentos amorosos, né? Naturais, que é mãe com filhos, filhos com mães e pai, o amor entre casais, irmãos de sangue? Será que lá em casa nós vamos continuar permitindo a maldade do nosso coração, respondendo com palavras duras,
permitindo que sentimentos cobiçosos, ou de inveja, ou de rancor, faça com que tenhamos um relacionamento podre, como muitos casais que não conseguem acertar a sua vida. Fico desesperado quando vejo pessoas despreparadas se casando. O homem casa com uma moça nova e ele se esquece que um dia ela vai envelhecer e que esse envelhecimento vem aos poucos. É uma gordura aqui, é uma ruga ali, é um cabelo branco lá, é uma banhazinha que começa a volumar no abdômen da irmã. O próprio irmão começa a perder cabelo, começa a ficar mais pançudo também. Aquela aparência juvenil, agradável da mocidade se vai, e a pessoa então começa a perder o interesse pelo outro, não observa o ganho que a vida, que a experiência trouxe ao longo dos anos. Quando os pais, apaixonados pelos seus bebezinhos de olhos graúdos e semblante inocente, quando fala o primeiro papai e o primeiro mamãe, esses pais começam a perder paciência quando esse filho se torna adolescente e se torna, como muitos gostam de dizer, que eu não concordo, aborrecentes, e os pais começam a perder a graça em ser pai e já não olham para sua família com tanto prazer. Vamos para fora da casa agora, empregados que são desonestos com seus patrões, que mentem para conseguir atestado para faltar trabalho, que não trabalham com o mesmo zelo, com o mesmo afinco na ausência do patrão, quando não está à vista do patrão, patrões, empresários, industriários, donas de casa que têm suas secretárias em casa, que tratam seus empregados com mão dura, com mão rígida, que sabem que poderiam pagar um salário mais justo ou que poderiam dar um tratamento mais humano às pessoas que lhe servem trabalhando. Irmãos, são tantas coisas e tantos males que passam pelos nossos pensamentos e os nossos impulsos pecaminosos. Será que nós estamos vivendo uma vida de comunhão com o Senhor como deveríamos viver? Quando a irmã descobriu o Instagram, descobriu o WhatsApp, descobriu o Facebook e vive uma vida paralela, em casa às vezes é um sofrimento, né? O rapazinho que às vezes nem trabalha porque não conseguiu um emprego ou porque não se interessa mesmo, vive às custas dos pais. A mocinha que nesse mundo midiático das redes sociais é uma princesa, ou é um príncipe, e todo mundo olha e deseja ter aquela vida, mostrando os bíceps, né, o braço forte nas fotos. E na vida real não trabalha, é mal educado, pouco conversa com a família, não tem relacionamento com ninguém da sua igreja, não frequenta a sua igreja, gosta de postar um versículo bíblico de vez em quando. Aquela irmã que vive tirando foto de lado, às vezes fazendo beicinho, vivendo uma vida que não é a sua vida, deixou de se dedicar ou deixa de se dedicar, enfraquece sua dedicação na igreja, vive uma vida de vaidade. Irmão, será que nós não estamos permitindo que o pecado invada nosso coração? Será que esse tempo de dificuldade sobre as nossas vidas não é a própria mão do Senhor, como usou os caldeus naquela época? Quando nós pensamos que o Senhor pode usar a opressão, usar o aperto, usar a crise para nos consertar, aí nós vamos orar como Abacuque. Se nós amarmos a obra do Senhor, nós vamos orar como Abacuque. Sim, Senhor, aperta a tua mão. Sim, Senhor, impõe o teu castigo. Traz-nos de volta ao arrependimento. Mostra a essa nação, no nosso caso a igreja, mostra à igreja que ela precisa de conserto. Trabalha em nós, Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos nos arrepender.
que nós possamos querer restaurar a nossa vida de comunhão com o Senhor. Toda obra de restauração começa por aí, começa pelo arrependimento. Ajuda-nos, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. Amém. Vou orar agora. Querido Deus, nos arrependemos diante de Ti. Confessamos que precisamos fazer na nossa vida espiritual, na nossa vida de comunhão com o Senhor, um reparo, Senhor. Aos poucos fomos permitindo que sentimentos, pensamentos, reações fossem tomando conta do nosso coração. Em algum momento relaxamos na nossa relação contigo, Senhor, e deixamos de praticar nosso devocional diário, nossa busca. Deixamos de ter o nosso momento com o Senhor, e aos poucos esses momentos foram substituídos por outros momentos, onde começamos a tratar como Deus o nosso próprio ego, buscando o nosso prazer, querendo ser felizes como aquela imagem que o mundo lá fora nos passa de felicidade, tendo relacionamentos, tendo coisas, vivendo situações que são falsas. Limpa o nosso coração, Senhor, nós te pedimos que possamos viver uma vida de santidade diante do Senhor, amando as coisas do Senhor, porque estas coisas são a verdade. O Senhor deu ao homem alguns dias para viver a sua vida na terra. E esses dias são divididos em fases. A fase da inocência na infância, a fase da força e do ímpeto para buscar coisas na juventude, do amadurecimento, quando chega a hora, Senhor, de produzirmos e de ganharmos sabedoria. E a fase da velhice, que é quando nos encaminhamos para o fim, e é o tempo de passar todo o conhecimento para a próxima geração. Cada um de nós possa se adequar à sua faixa, Senhor, de tempo, e com sabedoria saber usar a vida que o Senhor nos tem dado. E não desejarmos viver sempre para nós mesmos. Age no nosso coração, Senhor. Revela essa verdade, Espírito Santo, ao nosso coração, para vivermos uma vida que te honre, que te glorifique e te exalte. Peço, abençoa a nossa igreja. Abençoa cada irmão que vai ouvir esta meditação e esta oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te oro e agradeço, Senhor, no nome do teu Filho amado e para a glória do teu nome. Amém.